como que gerencia uma depreciação? Vamos lá, a gente faz uma conta ao contrário. Se a gente fosse fazer aquela depreciação contábil, a gente teria aí que depreciar aproximadamente 10% ao ano do nosso maquinário. Só que a gente sabe que ninguém pega esse dinheiro de depreciação e coloca numa conta para que lá, quando eu for trocar esse maquinário, eu ter esse dinheiro para trocar ele. O que a gente entende que a gente precisa reinvestir no mínimo 20% do nosso resultado operacional. No mínimo. No mínimo. Qual é o indicado da gente enquanto consultoria? Pensando em que exista ainda uma estrutura de sociedade que distribua lucros e siga estável, a gente entende que esse mínimo deveria ser 50%. E que no máximo, eu tenha de comprometimento de resultado ou de EBITDA, no máximo 35% já comprometido. Ou seja, eu posso ter no máximo 35% de dívida de imobilizado do meu resultado já no próximo ano. Ou seja, eu produzi 100, eu vou produzir 100, eu só posso ter 35 de dívida já contratada. Por quê? Se eu reduzir em 50% o meu resultado, que é o que a gente está visualizando em alguns casos em termos de quebra de milho, em termos de queda de preço de soja, eu ainda tenho 20% de 20 ou 30% de resultado livre para eu poder sobreviver. Se eu já tenho compromisso de 50, todo o meu resultado vai para pagar imobilizado. E aí a gente começa naquela bicicleta na quarta bamba. E esses 20 a 50% de reinvestimento aí, como muitos produtores trabalham com financiamento, já está incluso aí o juro junto, tá a pagamento da Uhum. parcela. É esse que é o valor que o Luciano está falando, né, Isso Luciano? aí, isso aí, isso aí. É, inclui Parcela toda mais essa duro. conta. Então a maioria está reinvestindo na força, né? Na força da dívida, né? É como eu às vezes eu converso com o produtor e falo assim: ah, eu não troquei as máquinas que não queria gastar, mas também não cresci. E outros foram lá e financiaram e cresceram. Não é necessariamente o financiamento. Se ele tivesse, né, guardado o dinheiro e trabalhado isso com o tempo, ele daria na mesma. A questão é o juro. Exato. Eu não, isso é uma coisa bem particular de cada produtor, de cada empresário, e por vezes de cada observação do cenário. Eu não acho que dívida é ruim. Muito pelo contrário. A dívida, quando ela é equacionada, ela proporciona uma velocidade de crescimento muito maior, infinitamente maior, do que eu teria somente com o meu dinheiro. Por quê? Porque a gente, além de estar compartilhando o risco e estar remunerando o agente em virtude disso, a gente também está se beneficiando. Por quê? Meu negócio está crescendo. Só que eu não Sim, posso trazer isso numa proporção que não pague a conta. Então, isso que é o problema. É a dívida desenfreada, a dívida descontrolada. Eu captar o recurso e esse recurso sair para fins difusos que eu não sei para onde foi esse dinheiro. Isso a gente acha até que não acontece, mas acontece. Cara, eu custei, eu paguei isso, paguei aquilo, paguei aquele outro, não fiz controle nenhum, não tenho um bom sistema de informações, não tenho controle zero, tanto para fins gerenciais quanto para fins fiscais, eu não sei para onde esse dinheiro foi. E eu tenho que pagar a conta do custeio daqui a um ano e eu vou ter que renovar e vou ter que seguir pedalando. Em alguns casos, buscar recursos em fontes as quais não são tão padrões para o que a gente conhece. E isso é um problema, porque o custo desse dinheiro é muito maior. e outra, muitas vezes o produtor diminui a margem de lucro dele lá porque tem que pagar esse financiamento, não organizou. Antes a gente estava falando do custo, né, de produção, para ele trabalhar uma margem ali que seja satisfatória, reinvestir o dinheiro, o que é certo, né? Se for com financiamentos para alavancar, ok. Mas se você não organizar na outra ponta um outro relatório que é o fluxo de caixa, né, Luciano? E não olhar como que isso se comporta no tempo, daqui 6 meses, um ano, e a gente aumentar o endividamento desenfreadamente, e isso ocasionalmente força você a vender e diminuir a margem na outra ponta. Então, o que tinha de 20% de reinvestimento mais uma sobra, acaba não sobrando nada, Exatamente. né?
Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os clientes é exercitar o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa, por vezes, o cliente pensa que só que não, eu tenho compromisso de pagar minha folha e tenho compromisso dos insumos. Tá, mas e a manutenção de máquinas? Ah, não, mas isso é coisa pouca. Quando tu vai olhar no final das contas, no final do ano passado eu estava fazendo a conta com um cliente, a gente estava conversando lá em Goiânia, e a gente fez um cliente de um porte até razoável. Razoável que eu digo em termos para gastar o que eu estou falando, o que eu vou falar agora. E o ano safra aqui no Centro-Oeste, a gente utiliza de setembro a agosto, 1º de setembro a 31 de agosto. A gente estava em dezembro. E a gente foi fazer a checagem do planejamento para encerrar, para já projetar o que a gente ia colher. E no tamanho do negócio dele, eu não vou especificar aqui porque eu acho que não convém, ele já tinha gastado 1.200.000 somente em manutenção de máquinas. E aí quando a gente falou esse número, ele, opa, não tem como, isso eu não gasto no ano. Não, peraí só um pouquinho, vamos olhar. O ano passado tu gastou 1.300.000. Agora a gente, em toda a safra, agora a gente já está em 1.200.000. Não, tá errado, tem lançamento errado, o pessoal do escritório tá equivocado. Ok, vamos analisar isso, vamos abrir o relatório analítico aqui, vamos analisar o que é. É 100.000 de um motor, mais 30.000 de uma bomba, é a reforma de uma coletadeira, é a reforma de uma plantadeira, é isso, é aquilo, é aquele outro, 1.200.000. Realmente. Tudo isso que tu falou aí, que a gente correu o olho dessas maiores contas, eu realmente gastei. E aí, o que eu faço? Bom, ou a gente realiza o prejuízo e segue tudo acontecendo como está acontecendo, e a gente vai estourar o nosso orçamento, a gente vai, pela projeção que a gente tem aqui, se a gente for chegar até o final da safra, nós vamos gastar quase 2 milhões. O que eu faço? Bom, vamos olhar vamos tentar fazer um orçamento de novo, e aí não mexer no que a gente já tinha programado, mas é um orçamento operacional daquilo que tu ainda vai gastar. Se isso ainda for muito, vamos dar um jeito de trocar essas máquinas. Ah, vou fazer dívida. Lembra do que eu falei agora há pouco em termos de crescimento e dívida. Se essa máquina está te sugando recurso financeiro, faz sentido que a gente pense nessa renovação. E aí foi a estratégia que se adotou. Se chegou à conclusão que algumas máquinas deveriam ser trocadas, algumas foram trocadas no final da safra e tudo voltou ao normal. Mas percebam quanto é importante a gente poder olhar para o número, ter confiança nesse número. Esses valores, é claro que são um pouco hipotéticos, mas de fato são muito próximos à realidade de um negócio que produz soja e milho e que isso impacta. E se a gente fosse traduzir para um número em reais por hectare, seria como a gente tivesse o orçamento por hectare em algo em torno de R$ 300 para todo o ano safra, e a gente já tinha gastado 295. Então, o impacto disso, pensando no tempo, é muito importante, né, Lucas? E importante, né? Você falou agora, ter o orçamento, né? Um planejamento disso antes da safra, para ter a noção de, pô, será que eu avancei demais esse ponto aqui? Né? Porque se avançou demais um ponto, tem que tirar de algum outro lugar. Exatamente, exatamente. O recurso ele vai, e eu brincava a respeito do fluxo de caixa, porque a gente precisa simular vários cenários e entender esse fluxo no tempo. Porque daqui a pouco, beleza, eu tenho aqui que eu vou ter um excesso de caixa nesse mês, mas que lá na frente eu vou ter um furo de caixa. O que eu posso fazer nesse meio tempo para eu organizar esse meu caixa para que lá na frente lá na frente eu sei que eu preciso vender, eu preciso ter receita. Eu sei que o meu custo é X, o mercado está assim. O que eu posso fazer para lá na frente? Ou eu especulo isso com uma ferramenta financeira e deixo para vender no físico, ou eu já amarro um negócio. Por quê? Não adianta, tu vai precisar pagar conta. Se tu for empurrar isso, tu vai pagar mais juro. Ou eu posso sim captar um recurso para pagar essa conta? Posso, não tem problema nenhum. Mas só que eu tenho que conhecer o meu fluxo de caixa. E quando a gente começa a conhecer e a exercitar esse fluxo de caixa, a gente começa a enxergar coisas que a gente não via. Combustível, que por vezes a gente não via o quanto se movimentava por mês, só vai pagando a TRR. Manutenção de máquinas, que não se sabia quanto que saía por mês ou daqui a pouco, quando se melhora os controles, quanto que sai de manutenção por máquina. Isso também é uma coisa que dá para a gente controlar.
Tudo é possível controlar, a gente só precisa ir aparando as arestas e entendendo aquilo que vai nos trazer um maior resultado no menor espaço. Então, Lucas, ter informação é um dos principais pontos para a gente poder, primeiro, equacionar o nosso fluxo de caixa, organizar um demonstrativo de resultados, saber quanto que a gente tem de margem e, principalmente, o que que a gente precisa fazer para garantir essa margem. E é isso, uma coisa Exato. retroalimenta a outra. É, ter prejuízo, ocasionalmente, tá, na agricultura acontece. Agora, acabar com a liquidez, esse custo é um custo indesejável, elevado, né? Que força o produtor a tomar outras decisões. Quem tem soja, beleza, mas e quem não tem, né? E aí que começa. Aí começa a falência, né? O pezinho na falência é aí. Exatamente, exatamente. Né? Acabar com essa liquidez.